Eu tô suando. Não de calor, mas de vergonha. São 6 da manhã e eu tô aqui, no ponto de ônibus, com a mochila nas costas e o olhar no chão, torcendo para ninguém me reconhecer. Até uns meses atrás, eu passava por essa mesma rua dentro do meu carro, com o som ligado, ar-condicionado no talo e um sorriso de quem achava que estava vencendo na vida. Hoje eu ando muito. Ando para ir trabalhar, ando para ir no mercado, ando para fugir dos meus próprios pensamentos. Ando porque vendi meu carro. E vendi para quê? Para apostar. Apostas esportivas, futebol virtual, aquele joguinho rápido que parece inofensivo, mas suga a alma da gente sem fazer barulho. Eu achava que era só mais uma aposta, só mais uma chance de recuperar o que eu já tinha perdido. Mas foi ali, naquele clique, que eu perdi tudo de vez. E agora eu tô aqui, esperando o ônibus, com a sensação de que deixei minha dignidade em algum site de apostas, junto com o carro, o dinheiro e a minha paz. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos. Durante muito tempo eu fui dono de uma pequena loja de eletrônicos no centro da cidade. Nada muito grande, mas era meu. Conquistei com esforço, depois de anos trabalhando como vendedor em outras lojas, juntando cada centavo, abrindo mão de finais de semana, férias, descanso. Eu não era rico, mas vivia bem. Tinha meu carro, um Gol 2014 que eu cuidava como se fosse uma Ferrari. Pagava minhas contas em dia, ajudava minha mãe com o que podia e ainda sobrava um pouco para curtir a vida. Sempre fui muito pé no chão. Nunca fui de ostentar, nem de me meter em coisa errada. Mas às vezes o problema não é o que você procura, é o que te encontra. Eu morava sozinho, num apartamento alugado. Acordava cedo, abria a loja às 8, fechava às 18. Era uma rotina simples, mas me dava orgulho. Meus clientes confiavam em mim. Sabiam que ali não tinha enrolação. Eu vendia, consertava, parcelava no carnê. Era aquele comércio raiz, de olho no olho. Nos fins de semana eu gostava de caminhar. 5 vezes por semana, religiosamente, eu colocava meu tênis e ia andar. Às vezes para espairecer, às vezes para pensar na vida. Foi numa dessas caminhadas que um amigo me falou das apostas esportivas. É só um joguinho, ele disse. Futebol virtual. Você aposta, ganha rápido. É melhor que poupança. Eu ri. Achei exagero. Mas a semente ficou plantada. Na época, eu estava começando a pensar em expandir a loja. Tinha um dinheirinho guardado e queria investir, mas também estava com medo de arriscar. Foi aí que a ideia das apostas começou a parecer tentadora. Só para testar, pensei. Se eu ganhar, uso o lucro para investir. Se perder, foi só um trocado. Mal sabia eu que aquele trocado ia virar um buraco sem fundo. Mas antes de tudo desmoronar, eu era só o Rafael, um cara comum, trabalhador, com um sonho simples e uma vida honesta. E é isso que mais dói, saber que eu tinha tudo para continuar bem e joguei fora com as próprias mãos. A primeira vez que eu apostei foi numa terça-feira à noite. Eu tinha acabado de fechar a loja, estava cansado, mas não queria ir direto para casa. Resolvi dar uma volta, como sempre fazia. Caminhar me ajudava a organizar os pensamentos. No meio do caminho, encontrei o Diego, um amigo de infância que eu não via há tempos. A gente se cumprimentou, conversou um pouco, e ele comentou que estava ganhando uma grana boa com apostas esportivas. Futebol virtual, Rafa. É rápido, prático e se você tiver um pouco de noção, dá para fazer dinheiro fácil. Eu ri, meio desconfiado, mas ele insistiu. Mostrou o aplicativo no celular, me explicou como funcionava. Era tudo muito simples. Jogos simulados, resultados rápidos, odds atrativas. Você aposta e em 2 minutos já sabe se ganhou. É adrenalina pura, ele disse, com os olhos brilhando. Naquela noite, em casa, a curiosidade falou mais alto. Baixei o aplicativo, fiz um cadastro rápido, coloquei R$ 50 só para ver como era. Escolhi um jogo qualquer, um tal de Liverpool versus Juventus, mas era tudo virtual, nada real, só nomes. Apostei no empate. 2 minutos depois, ganhei R$ 135. Meu coração disparou. Não é que funciona mesmo? Pensei. Aquela sensação de vitória, mesmo que pequena, foi viciante. Apostei de novo. Perdi. Apostei mais uma. Ganhei. E assim foi indo. Quando percebi, já era quase 2 da manhã e eu tinha apostado mais de R$ 400.
mas terminei a noite com R$ 720 na conta do app. Isso aqui é melhor que trabalhar, pensei, rindo sozinho. No dia seguinte, abri a loja como sempre, mas minha cabeça estava em outro lugar. A cada cliente que entrava, eu pensava, com esse valor dava para dobrar em 2 minutos. Comecei a apostar no intervalo do almoço, depois entre um atendimento e outro. No fim da semana, já tinha colocado mais de R$ 2.000 no aplicativo. E, para minha surpresa, estava com quase R$ 5.000 de saldo. Era como se eu tivesse descoberto um atalho, um jeito mais rápido de ganhar dinheiro, sem precisar vender, negociar, parcelar. O jogo me dava a ilusão de controle. Eu achava que entendia os padrões, que sabia a hora certa de apostar, mas o que eu não percebia era que, aos poucos, aquilo estava me dominando. Eu já não caminhava mais para relaxar, caminhava para pensar em estratégias, já não dormia direito, ficava vendo estatísticas, padrões, vídeos de outros apostadores. E o pior, comecei a achar que aquilo era o meu novo negócio. A loja começou a parecer pequena demais, lenta demais, e foi aí que a ideia mais perigosa começou a se formar na minha cabeça. E se eu pegar o lucro da loja e apostar tudo de uma vez? Foi rápido, rápido demais. Em menos de um mês, eu já tinha transformado R$ 2.000 em quase R$ 10.000 dentro do aplicativo. Cada aposta bem-sucedida me dava uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido antes. Era como se eu tivesse descoberto um segredo que ninguém mais sabia. Enquanto meus colegas de trabalho suavam para vender um celular parcelado em 12 vezes, eu ganhava o mesmo valor em 2 minutos, sentado no sofá com o celular na mão. Comecei a estudar o tal do futebol virtual como se fosse uma ciência. Analisava padrões, fazia planilhas, seguia canais no YouTube de especialistas que prometiam estratégias infalíveis. Eu me sentia inteligente, capaz e, acima de tudo, no controle. A loja começou a virar segundo plano. Eu atendia os clientes com pressa, de olho no celular, esperando o próximo jogo começar. Às vezes deixava o caixa sozinho para correr até o fundo da loja e fazer uma aposta rápida. Comecei a tirar dinheiro do caixa, com a ideia de devolver depois. E no começo eu devolvia mesmo, porque eu ganhava. E quando ganhava, parecia que tudo fazia sentido. Teve um dia que eu apostei R$ 1.000 num jogo só. Era uma loucura, eu sabia, mas a odd estava alta e eu tinha certeza do resultado. Ganhei R$ 3.400 em 2 minutos. 2 minutos. Eu fiquei em choque. Andei pela loja sem saber o que fazer, rindo, nervoso, com o coração acelerado. Naquele momento, eu tive a certeza. Eu sou bom nisso. Eu nasci para isso. Comecei a sonhar alto. Pensei em fechar a loja e viver só de apostas, fazer disso minha profissão. Viajei na ideia de abrir um canal no YouTube, ensinar os outros, vender curso. Afinal, eu era a prova viva de que dava certo. Comprei roupas novas, levei minha mãe para jantar num restaurante caro. Fiz questão de pagar tudo no débito, só para sentir o gosto da vitória. Até o carro, que antes era só um meio de transporte, virou símbolo do meu sucesso. Lavei, encerei, coloquei som novo. Eu queria que o mundo visse que eu estava vencendo. Mas por dentro algo já começava a mudar. Eu não dormia direito. Ficava ansioso entre uma aposta e outra. Se perdia, ficava irritado. Se ganhava, queria apostar mais. A loja, que antes era meu orgulho, agora parecia uma prisão. Lenta, limitada, pequena demais para quem tinha descoberto o jogo. E foi nesse clima de euforia que eu tomei a decisão mais estúpida da minha vida. Pegar todo o lucro da loja e parte do estoque e transformar em dinheiro para apostar. Porque na minha cabeça, eu não estava mais jogando, eu estava investindo. A primeira grande perda veio numa segunda-feira. Acordei cedo, como sempre, mas nem fui para a loja. Fiquei em casa, deitado no sofá, com o celular na mão e a cabeça cheia de certezas. Tinha separado R$ 5.000 para uma sequência de apostas que, na minha cabeça, era infalível. Apostei tudo em 3 jogos seguidos. Perdi os 3. Fiquei paralisado. Olhei para o teto por horas, tentando entender o que tinha acontecido.
Foi só um erro de feitura, pensei. Na próxima eu recupero. Mas a próxima não veio. Vieram mais perdas. E com elas a ansiedade, o desespero e a negação. Comecei a mentir, para mim mesmo, para os outros. Dizia que estava tudo bem, que era só uma fase. Dizia que o movimento da loja tinha caído, que o mercado estava difícil. Mas a verdade é que eu já tinha começado a tirar dinheiro do estoque. Vendia produtos abaixo do preço só para conseguir grana rápida para apostar. E quando não tinha mais o que vender, comecei a atrasar contas. Aluguel, luz, fornecedores, tudo começou a virar uma bola de neve. Minha mãe começou a perceber. Ela me ligava perguntando se estava tudo bem, se eu precisava de ajuda. Eu respondia com raiva, como se ela estivesse me acusando de algo. Tá tudo certo, mãe, só tô cansado. Mas a verdade é que eu estava afundando e não queria que ninguém visse. Comecei a me isolar. Parei de sair, de caminhar, de ver os amigos. Tudo girava em torno das apostas. Eu vivia num ciclo de culpa e esperança. Perdia, prometia parar, mas no dia seguinte apostava de novo. Só mais uma, só mais essa, depois eu paro. A loja, que antes era meu orgulho, virou um lugar vazio. Poucos produtos, poucas vendas e um dono ausente, com o olhar perdido e o celular sempre na mão. Os clientes começaram a sumir. Alguns reclamavam que eu não entregava os produtos no prazo, outros diziam que eu estava estranho, distraído, e estavam certos. Comecei a pegar empréstimos, primeiro com amigos, depois com agiotas, sempre com a mesma promessa: semana que vem eu te pago. Mas a semana que vem nunca chegava, porque cada centavo que entrava eu apostava, na esperança de um milagre, de uma virada, de recuperar tudo de uma vez. E foi nesse desespero que a ideia mais absurda passou a parecer lógica: vender o carro. Meu Gol 2014, que eu cuidava com tanto carinho, meu companheiro de anos. Vendi por R$ 18.000 e apostei tudo em uma única noite. Eu lembro da noite em que vendi o carro, como se fosse ontem. Fui até o comprador com o coração apertado, mas com a mente entorpecida pela ilusão de que aquela seria minha última aposta. R$ 18.000 em mãos. Dinheiro vivo. Voltei para casa tremendo, mas não de medo, de ansiedade. Abri o aplicativo de apostas esportivas como quem abre a porta de um cassino. Futebol virtual. Jogos simulados. 2 minutos por partida. Apostei R$ 3.000 de cara. Perdi. Apostei mais 5.000 tentando recuperar. Perdi de novo. Em menos de 2 horas, eu já tinha torrado mais da metade. Mas não conseguia parar. Era como se minha mente tivesse desligado, como se eu estivesse anestesiado. Apostei os últimos R$ 10.000 de uma vez só. E perdi. Fiquei olhando para a tela do celular, em silêncio. O saldo zerado. O coração batendo no vazio. A respiração curta. Eu não conseguia chorar. Não conseguia gritar. Só fiquei ali, parado, encarando o nada. Foi como se o mundo tivesse desabado em cima de mim, e eu não tivesse forças nem para tentar sair dos escombros. Na manhã seguinte, fui a pé até a loja. O caminho que antes eu fazia em 10 minutos de carro, agora levava quase 40. Cada passo era um lembrete da burrada que eu tinha feito. Cheguei, abri a porta, olhei em volta e não vi mais nada. As prateleiras vazias, o caixa negativo, o telefone tocando com cobranças que eu não tinha como pagar. Sentei no chão da loja e chorei. Chorei como uma criança. Chorei por tudo que perdi. Pelo tempo, pelo esforço, pelo orgulho. Chorei porque eu sabia que não tinha mais volta. Minha mãe apareceu no fim da tarde. Ela entrou, me viu naquele estado e não disse nada. Só sentou do meu lado e me abraçou. E foi aí que eu desabei de vez. Contei tudo. Cada aposta, cada mentira, cada centavo perdido. Ela gritou, não me julgou, mas eu vi nos olhos dela a dor de uma mãe que assiste o filho se destruir e não pode fazer nada. Nos dias seguintes, tentei vender o que restava da loja, mas ninguém queria comprar um negócio falido. Fechei as portas, entreguei as chaves
e voltei para casa com uma mochila nas costas e um buraco no peito. Comecei a andar. Andar para fugir dos pensamentos. Andar para tentar entender onde foi que eu me perdi. Andar porque não tinha mais carro, nem loja, nem rumo. E, num desses dias, cheguei a pensar em acabar com tudo. Fiquei na beira da ponte por quase 1 hora, olhando para a água lá embaixo. Mas aí, lembrei do abraço da minha mãe. E foi isso que me segurou. Hoje faz quase 1 ano desde que eu vendi meu carro para apostar. E sim, ainda ando a pé. Não por escolha, mas por consequência. A loja faliu, os clientes sumiram e o pouco que sobrou eu usei para pagar parte das dívidas com agiotas. O resto estou pagando com trabalho e vergonha. Voltei a morar com a minha mãe. Ela me acolheu, mas não é fácil. Tenho 34 anos e me sinto com 14. Sem independência, sem rumo, tentando reconstruir algo que eu mesmo destruí. Consegui um emprego como estoquista num supermercado. É pesado, cansativo e o salário mal cobre as contas. Mas é o que tem. E pela primeira vez em muito tempo, eu estou tentando viver sem atalhos. A vontade de apostar ainda aparece, principalmente nos dias ruins, quando o salário atrasa, quando o corpo dói, quando a cabeça pesa. A tentação de abrir o aplicativo, de tentar só uma vez, ainda me persegue. Mas eu deletei tudo. E mais importante, comecei a frequentar um grupo de apoio. Lá eu vi que não estou sozinho. Tem gente que perdeu mais do que eu. Gente que perdeu família, casa, saúde mental. Gente que tentou se matar e sobreviveu. E ouvindo essas histórias, percebi que eu também sou uma dessas histórias. Que o vício em apostas não é só um problema, é uma doença. Silenciosa, sorrateira e devastadora. Hoje, quando passo pelo ponto de ônibus, ainda sinto vergonha. Mas também sinto algo novo, responsabilidade. Porque agora eu sei o que me levou até ali. Não foi azar, foi escolha. Minhas escolhas. E é por isso que eu estou contando essa história. Não para me vitimizar, mas para alertar. Para que talvez alguém que esteja começando nesse caminho consiga parar a tempo. Antes de vender o carro. Antes de perder a loja, antes de pensar em pular da ponte. A vida não voltou ao normal. Ainda estou longe de me reerguer, mas estou de pé. E cada passo que dou, mesmo a pé, é um passo para longe daquele buraco. Um passo para tentar ser, de novo, o Rafael que eu era antes de tudo isso. Se você está ouvindo isso e acha que tem tudo sob controle, cuidado. O jogo não quer que você ganhe, ele só quer que você continue jogando. Até não sobrar mais nada.